Olá, me chamo Fábio Lemos de Souza, sou aluno do curso de Engenharia de Produção do Polo Itaoca e estou aqui para apresentar o nosso projeto integrador do curso de Engenharia de Produção, terceiro e quarto bimestre de 2018, e a temática do nosso grupo foi energia solar. O tema energia solar teve um período de estudo e aplicação do dia 5 de 9 de 2018 a 17 de 10 de 2018. Nossa equipe trabalhou junto buscando a melhor forma de elaboração, pesquisas para documentação e alinhamento de informações. A nossa equipe é composta por Alessandro J. D.C. Leite Araújo, RA 1807927, Edson Camargo de Andrade 1807865, Fábio Lemos de Souza, RA 1809143, Fabrício dos Santos Alves, RA 1809306, Márcio Godinho de Souza, RA 1801089, Tomás Pereira Gama, RA 1813398. A proposta do projeto integrador da Univesp, integrado ao tema Sociedade e Cultura, é oferecer através dos seus alunos soluções que contemplem clima, ambiente e sociedade. Nosso grupo escolheu energia solar e aplicação das células fotovoltaicas, que influenciam diretamente na proposta do projeto. O Sol, o astro-rei, é a fonte de energia mais abundante e intensa ao alcance da Terra. Essa estrela é a principal responsável por praticamente todos os fenômenos e toda a vida encontrada no planeta Terra. A necessidade de se gerar energia acompanhou a evolução da raça humana e teve um pico quando, na Revolução Industrial, começou-se a queimar combustíveis fósseis para gerar energia. Essa revolução trouxe consigo benefícios que a sociedade não poderia imaginar. A matriz energética cresceu de forma exponencial e as tecnologias acompanharam, evoluindo rapidamente para atender às necessidades das pessoas. Porém, com todo esse avanço, muitos fenômenos naturais foram agravados e problemas ambientais surgiram, gerando muitas complicações para os seres humanos. A energia elétrica, nos dias atuais, se tornou fundamental para a execução de basicamente todas as tarefas realizáveis. Por isso, atualmente investe-se muito em formas de geração de energias renováveis, ou seja, que agridam menos o meio ambiente, conseguindo assim satisfazer as necessidades da sociedade. Dando continuidade ao nosso trabalho, nossa fundamentação teórica. O Sol é uma fonte de energia tão intensa que pode ser considerado uma imensa fornalha de forma esférica. O núcleo solar pode alcançar temperaturas perto dos 40 milhões de graus centígrados e a superfície pode atingir 6.000 graus. Esse astro possui 110 vezes o tamanho da Terra e está a uma distância de 150 milhões de quilômetros. O fornecimento anual de energia pela radiação solar para a superfície terrestre é de 1,5 vezes 1018 kW. Da energia total produzida no interior do Sol, apenas uma pequena fração chega à Terra, e essa pequena fração, que na superfície do Sol é transformada de energia nuclear para energia luminosa, que torna a vida terrestre possível. Pode-se imaginar que essa energia luminosa é composta por pacotes de pequenas partículas que contêm energia, denominados fótons, conforme aparece o nosso gráfico aqui ao lado da distribuição espectral de radiação solar, que mostra ali a radiação solar fora da atmosfera terrestre e a radiação solar ao nível do mar ao meio-dia num dia de céu claro. Então está bem nítido, bem visível, que recebe bastante energia, bastante radiação solar, então é possível sim realizar um trabalho em cima disso. Nesse slide a gente vai estar mostrando os empreendimentos em operação e é nítida a necessidade de se criar e fomentar a produção de energia através de uma fonte inesgotável
que é o Sol, porque essa tabela mostra exatamente isso, porque se vocês puderem observar a central geradora solar fotovoltaica, apenas 35 empreendimentos em operação, sendo potência outorgada em 6.785, potência fiscalizada 2.785, e não equivale a nada nesse parâmetro, não tem 0%, então não é nem contado como empreendimento em operação, 0% dentro dessa tabela. Daí a necessidade de investimento maior nesse tipo de geração de energia. Células fotovoltaicas. Já nas células fotovoltaicas, a energia elétrica é obtida da conversão direta da luz por meio do efeito fotovoltaico. Esse efeito, relatado por Edmund Becquerel em 1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela absorção da luz. O primeiro aparato fotovoltaico foi montado em 1876 e apenas em 1956 iniciou-se a produção industrial. A unidade fundamental do processo de conversão é a célula fotovoltaica. Ao lado a gente tem os painéis fotovoltaicos. E assim sendo, considera-se que os módulos fotovoltaicos são compostos de células fabricadas de silício, material caracterizado como semicondutor, excetuando-se o hidrogênio. O silício é o elemento mais frequentemente encontrado na natureza, correspondente em peso e aproximadamente 25% da crosta terrestre. Na forma natural, é encontrado em rochas e em minérios, quartzo, feldespato e mica. A areia também é composta em parte por silício. Com a implementação feita pelo governo federal do programa Luz para Todos, que visa atender comunidades rurais isoladas eletricamente do sistema, observa-se o surgimento de gastos elevados em construções de novas redes de distribuição de energia elétrica. Porém, em alguns casos, pode ocorrer que o tamanho da extensão da rede pode ser grande, inviabilizando, em termos financeiros, a empreitada. Todavia, existem algumas soluções alternativas para se atender eletricamente essas comunidades mais distantes de redes existentes, como, por exemplo, energia solar fotovoltaica, energia eólica, geradores a diesel, entre outros. Em virtude do alto custo dos geradores de motores de combustão, já que as comunidades eventualmente beneficiadas se localizam longe de centros urbanos, o que torna inviável a logística de fornecimento de combustível. Uma das alternativas que poderá ser viável tecnicamente e economicamente é a solar fotovoltaica, pois apresenta maiores índices de insolação. Outro benefício em que a energia solar oferece é o não pagamento da conta de energia, que é o objetivo específico, que é servir como uma alternativa ao problema de iluminação em pequenas localidades. Portanto, temos os sistemas fotovoltaicos de energia, que, por serem autônomos, dispensam a construção de novas redes de distribuição rural, em que um dimensionamento correto poderá ser competitivo economicamente com as construções de novas redes de distribuição rurais. Os objetivos específicos: realizar uma análise sobre a energia solar fotovoltaica em redes de distribuição rural, estudar os componentes básicos do sistema fotovoltaico, gerador fotovoltaico, controlador de carga, bateria e inversor de frequência. Simular um sistema fotovoltaico é uma obra de distribuição rural, comparando com os sistemas técnicos e econômicos para averiguar qual é mais viável. A luz solar foi escolhido como foco do nosso estudo, pois o Sol é a fonte primária de energia, sendo responsável por outras fontes energéticas também, renováveis ou não renováveis. A sustentabilidade e a preocupação na redução dos poluentes e impactos ambientais são os assuntos que ganharam espaço em todos os setores, tanto na indústria quanto na sociedade.
e a geração de eletricidade através da luz solar mostrou-se uma alternativa sustentável e de grande potencial. O foco desse trabalho é estudar e entender como a energia solar é transformada em energia elétrica utilizando células fotovoltaicas. As demais maneiras de se utilizar a energia solar, apesar de não ser o foco desse trabalho, tornaram-se parte do conteúdo, pois utilizam a mesma fonte de energia. Em seguida, a gente vai fazer um projeto preliminar do sistema a serem implantados na edificação em estudo, verificando a potência do sistema a ser implantado, equipamentos necessários, custos preliminares da implantação e energia elétrica estimada para ser gerada pelo sistema. Os materiais a serem utilizados no desenvolver do projeto: 508 módulos, 3 inversores solares, estruturas metálicas para fixação, proteções elétricas, cabos e conexões, instalação, o projeto e a ART e a regularização com a concessionária. Nesse slide a gente vai visualizar a análise de viabilidade do projeto em condições ideais conforme o mapa fotovoltaico do estado. Para a elaboração desse trabalho, considerou-se o tempo de 25 anos do sistema com uma tarifa atual aplicada pela Companhia Elétrica do Estado para um consumidor do Grupo A, subgrupo A4, convencional com tarifa diferenciada para o Poder Público Municipal, sendo de 0,55, com impostos e ICMS, PIS e COFINS. Foi considerado um ajuste de 8,5% ao ano, seguindo com o que foi descrito em Toyama, em 2014, e ainda segundo descrito em Toyama em 2014. Esse aumento é devido à infraestrutura energética que necessita de mais investimentos que não estão acompanhando o crescimento da demanda pela energia. Ao lado, análise do tempo de retorno do investimento. Considerando o custo do sistema durante 25 anos, ou seja, somando os valores do custo de investimento inicial, custo de reposição dos inversores durante a vida útil do sistema e o custo de operação e manutenção do sistema. Os custos totais do sistema serão conforme as tabelas 3 e 4. Então, nas tabelas a gente pode ver os valores de cada ao longo de 25 anos. Dimensionamento de sistemas com painéis fotovoltaicos e seus custos. Para dimensionar sistemas envolvendo energia elétrica fornecida por painéis fotovoltaicos, inicialmente deve-se conhecer a incidência de radiação solar do local correspondente, bem como as informações referentes às características do consumo energético a ser atendido. O dimensionamento consiste no balanço entre a energia disponível e a consumida, levando em conta os rendimentos dos diferentes componentes na transformação. O dimensionamento requer saber os níveis de incidência solar no local. Para a configuração dos painéis e bateria, são necessários os seguintes componentes: painel fotovoltaico, baterias, controlador de carga e inversores de frequência para a geração de energia. A figura ao lado apresenta o esquema que utiliza este tipo de sistema. Então, está aqui o coletor, o controlador de carga, a bateria, os inversores, transformando a energia armazenada em energia elétrica. A operação é da seguinte forma: durante o dia, quando há inserção de luz sobre os painéis fotovoltaicos, o mesmo produz energia elétrica que a manda para a barra CC. A barra CC está conectada ao controlador de carga, o qual é ligado às baterias e ao inversor de frequência. No inversor são ligadas todas as cargas do sistema. Para o cálculo do dimensionamento do sistema solar, adotou-se como padrão uma residência rural de uma família de 5 pessoas. Assim, fez-se todo o projeto conforme a necessidade dos moradores. Deve-se lembrar que cada residência é analisada como um caso em particular ou como um grupo de residências. Observando-se o consumo de seus moradores, iremos simular uma situação de uma residência
se encontra a 200 km da capital do estado e a 20 km da rede de distribuição mais próxima, para depois podermos simular qual é mais viável tecnicamente e economicamente. A residência utilizada conforme citado anteriormente é composta por 5 cômodos, os quais são divididos em 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, e as cargas foram distribuídas nos cômodos conforme a utilização de cada equipamento elétrico. Assim, essas cargas foram divididas em 4 lâmpadas fluorescentes compactas de 20, uma lâmpada de 15 para o banheiro, uma TV a cores de 60, um rádio de 15 e uma geladeira de 120 watts. Para o cálculo da potência total dos equipamentos, basta somente somar a potência de todos eles para o cálculo do consumo total diário dos equipamentos. Deve-se obter o valor da potência de cada equipamento, multiplicar pelo seu tempo de uso diário e, por final, somar ao consumo de todos os equipamentos, totalizando o consumo diário da residência. Para determinarmos o dimensionamento correto dos equipamentos, foi utilizado o método que a Universidade Federal de Lavras utiliza em seus cursos de pós-graduação. Banco de baterias, ampere-hora. Calcular a capacidade do banco de baterias levando em conta o consumo de confiabilidade requerida para o sistema. Esta capacidade em amperes é calculada usando uma das expressões abaixo. Considerar que resulta na maior capacidade do sistema, sendo assim necessário o trabalho de um eletricista e um auxiliar de eletricista, que terão a remuneração de 2 diárias para realizar o serviço. Foi considerada a diária do eletricista em 150 e do auxiliar em 75. Esses valores somados ao custo do projeto de R$500 totalizam 950. Além desses custos, é preciso considerar a aquisição e implantação do poste, que ficou em 600. Somados ao preço da diária do hotel e ao valor do transporte dos trabalhadores, temos R$750. Considerações finais. A inserção de fontes renováveis de energia a partir de fonte de energia renovável na matriz energética mundial tem sido cada vez mais necessária devido ao aumento do consumo de energia elétrica e dos problemas ambientais causados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. A conversão de energia solar em energia elétrica, utilizando células fotovoltaicas, se tornou uma alternativa muito viável, pois utiliza uma fonte de energia inesgotável e considerada à escala de tempo terrestre. Além de utilizar apenas a luz solar para gerar energia elétrica, os módulos fotovoltaicos não precisam ser localizados em áreas específicas, não geram ruídos durante o processo de conversão e podem ser acoplados em edificações. Apesar de vários países líderes na geração de energia elétrica a partir da luz do sol solar, como, por exemplo, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, investirem para maior eficiência e aproveitamento da luz solar, os preços médios são relativamente altos devido à taxa de conversão de aproximadamente 18%. Porém, em alguns anos, com tecnologias mais avançadas, a eficiência das células fotovoltaicas será muito superior às encontradas nos dias atuais, devido ao estudo de possíveis elementos que podem ser adicionados na célula fotovoltaica. Esse aumento de eficiência aperfeiçoado da tecnologia pode ser observado em diversas outras tecnologias e assim acarretará em uma maior utilização das células fotovoltaicas para a geração de energia elétrica.